lindonas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vinda a mais uma constelação com a Bíblia. Se você é nova por aqui, nessas lives eu conto histórias da Bíblia, histórias que você com certeza conhece, já ouviu falar, mas a gente estica a história, coloca uma lupa na história, porque nós contamos as histórias com um olhar sistêmico e usamos os bonequinhos, esses elementos pedagógicos da constelação, para que você possa visualizar e compreender a história de forma mais profunda. Então essas são lives onde chaves são entregues, chaves da eternidade, chaves que desbloqueiam a vida, porque a Bíblia é um livro de instrução. A Bíblia é um livro da eternidade, a Bíblia é um livro eterno. Todo aquele que compreende a Bíblia em profundidade, acessa a profundidade do viver. Meu propósito aqui então é te mostrar o quanto a constelação familiar pode te ajudar a compreender mais a Bíblia e a aplicar, viver o que a Bíblia ensina. Porque quando você vive o que a Bíblia ensina, você entra no campo da abundância. Bom, tem muita gente chegando por aqui. Que bom, porque quer dizer que essa live já entrou no coração de vocês, assim como entrou no meu. Eu fico assim, ó, na expectativa. Que história eu vou contar? Que história eu vou contar? E hoje nós vamos contar a história de Enoque. Então, me ajuda. Já vai compartilhando, porque vai ser linda a live de hoje. Mas, enquanto isso, eu quero dar um crédito aqui. Domingo, último domingo, foi feriado aqui em São Paulo. E sempre que é feriado, e às vezes nós não temos culto na nossa igreja, onde eu e meu marido pastoreamos, a Enque Guarulhos, a gente gosta de dar um pulinho lá em Bragança Paulista e cultuar com a família Jesus Cop, que é uma igreja que nos abençoa, uma casa que abençoa toda a nação. E aí, de vez em quando a gente faz isso, claro que a gente não faz sempre. Bragança fica a uns 70 quilômetros aqui de casa, mas essa semana a gente decidiu fazer. Então, domingo nós fomos na família Jesus Cop. Quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa. Quem estava para pregar é o Leandro Vieira, que é uma referência na minha vida. Quem já é aluna do Constelar me vê falando muito sobre Efésios. E com quem que eu aprendi tudo o que eu conto sobre Efésios? Com Leandro Vieira. Leandro Vieira, pastor da Família dos que Creem em Curitiba, é um homem abençoado. É uma voz de Deus para o ensino das Sagradas Escrituras na nossa nação. Então tive essa alegria de chegar lá e quem ia pregar era o Leandro Vieira. Mas maior foi minha alegria quando ele disse que iria pregar sobre Enoque e deu ênfase à genealogia. E é claro que o Leandro Vieira não estava falando de constelação familiar, certamente não é uma matéria de domínio dele, talvez ele nem saiba que exista, não sei qual é a posição dele sobre isso, mas o ponto foi que me chamou a atenção, que mesmo que ele não estivesse falando sobre constelação familiar, ele falou de constelação familiar. E aí é claro que eu disse assim, eu vou fazer a constelação de Enoque. O que eu vou trazer aqui não é o que o Leandro trouxe, é uma visão sistêmica da história, mas a inspiração, né, para falar sobre Enoque veio da mensagem dele, então créditos a Leandro Vieira e indicações para que você o ouça, porque é um mestre enviado para a nossa nação por Deus para esse tempo. E você tem que aprender as coisas que esse moço fala. Tendo dito isso, tem bastante gente aqui, vocês já compartilharam? Já? Não sabe como fazer? Clica no aviãozinho aqui, ó, tá aqui, ó. Esse moço bonito aqui, ó. Tutu. Clica nele, manda para umas 10 pessoas. Compartilha essa live. Por quê, Thalita? Porque aquilo que a gente recebe, você tá recebendo aqui, para ficar equilibrado, a gente tem que também dar. E a forma que você tem de dar é compartilhar. Me ajuda a conquistar mais alcance para o que eu tenho compartilhado aqui. Tem gente que me fala, nossa, Thalita, você devia fazer um curso com as constelações da Bíblia. Mas eu ainda tenho no meu coração de continuar disponibilizando isso gratuitamente. Porque é um ensino da palavra que eu tenho certeza
que a igreja precisa. É um olhar para as escrituras, sabe? É uma reflexão. Eu vi o pastor Paulo Borges, outra referência para minha vida, falando que a nossa teologia, ela é muito sistêmica. E até tem uma matéria, né, no seminário teológico de teologia, ela é muito sistemática, perdão. E até tem uma matéria no seminário teológico sobre teologia sistemática. E o pastor Paulo disse, mas a nossa teologia deveria ser mais sistêmica. Então hoje vocês vão ver o quanto a Bíblia aponta para o sistêmico. E o que é sistêmico, Thalita? Sistêmico é aquilo que fala do grupo. Sistêmico é aquilo que fala da família. Sistêmico é aquilo que fala de descendência. Sistêmico é aquilo que fala do além do eu, extrapola para o nós. E Enoque é um personagem singular. Só que a Bíblia fala tão pouco. Não é que a Bíblia não fala pouco de Enoque, porque a Bíblia fala muito de Enoque, mas em poucas passagens que talvez você nunca tenha parado para refletir sobre a vida desse homem e o que fez ser conhecido por Enoque. Foi um homem que andou com Deus. Então, vamos para a meditação? Quem acompanha com a Bíblia e faz anotações, Gênesis capítulo 5, ok? A gente vai ler aqui o capítulo 4, rapidinho, o capítulo 4 aqui, só o versículo 25 e 26 para dar contexto, tá bom? E aí depois a gente vai para o capítulo 5 e vamos gastar um tempinho lá. Então, olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4, versículo 25. E Adão tornou a ter relações com sua mulher e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então vamos parar aqui, vamos começar a montar essa constelação. Adão e Eva, representação pedagógica, ok? Para você visualizar a história. Adão e Eva. Todos nós sabemos quem são esses dois moços aqui. Quem são Adão e Eva? Papai e mamãe da humanidade. Também são papai e mamãe da queda. E também são papai e mamãe de Caim, Abel. E você conhece essa história também. Por que eu coloquei Caim e Abel aqui na frente? Porque os filhos sempre vão à frente dos seus pais. Eles vieram depois. Isso é constelação familiar. Isso é ordem, tá? Cada um tem o seu lugar no sistema. Então a gente tem aqui Caim e Abel, Adão e Eva. Você conhece a história, você sabe que Caim matou Abel. E o que a Bíblia está nos contando nesse trecho é que Adão, então, ele volta a ter relações com sua mulher, e aí Deus dá a eles um filho e ele coloca o nome de Sete. E esse filho fica conhecido porque Adão diz assim, Deus me deu um filho em lugar de Abel, que foi morto, ok? Então percebe que cada um na família tem um lugar, e isso era claro para Adão. E com quem que Adão aprendeu o que é a vida e como é viver? Deixa eu te contar, se você não sabe. Adão foi matriculado numa escola que ficava no Éden, lá no jardim chamado Prazer. E o professor dele era o próprio Deus. Deus vinha todas as tardes ensinar para Adão como é que era a vida, o que era viver, alimentá-lo do conhecimento. E enquanto Adão se alimentasse desse encontro com Deus, ele não precisaria se alimentar daquela árvore que Deus falou para ele não comer. Então tudo que Adão sabia, a fonte do conhecimento de Adão era divina. E o que Adão está falando? Que cada filho tem um lugar. Resumindo aqui. Então Deus me deu um filho para colocar no lugar de Abel. Entenderam? Sacaram?
como essa coisa da sistêmica estava desde o Éden, esse conhecimento, esse princípio, esse pensamento sistêmico já estava em Adão. Adão já olhava para a vida dessa forma sistêmica. Então, ok, temos aqui 7. Primeira coisa que eu quero te dizer, essa live também poderia se chamar A Importância da Genealogia. Porque eu prometi que nós vamos falar de Enoque e nós vamos falar de Enoque. Mas por que eu estou começando falando de Adão? Sendo que Adão está a 7 gerações de Enoque. Porque ninguém brotou na terra. Não, Kelly, um filho não pode ocupar o lugar do outro. Eu só estou defendendo que Adão, ele estava dizendo que cada filho tem um lugar. Ok? Muito técnica. Ok? A pergunta, mas um filho não ocupa o lugar do outro, mas cada filho tem um lugar, e é isso que Adão está falando. No coração dele, ele pensou, Deus me deu um filho para substituir o outro. Mas, biblicamente, a gente sabe que isso não se comprova, que todos os filhos pertencem. Tudo bem? Então, por que eu vou começar falando de Adão e não de Enoque, que é o tema da live? Porque ninguém brotou na terra. Para a gente estar aqui, houve uma descendência. E os cristãos têm um problema com a palavra ancestralidade. Mas a Bíblia é cheia de genealogia. A Bíblia fala o tempo todo em ancestralidade. E aí eu quero perguntar para você, qual que é o benefício disso? Qual que é a importância disso? Por que a Bíblia é tão insistente no tema genealogia se ele não tem importância? Por que o Velho Testamento fala tanto de genealogia e a Nova Aliança, o Novo Testamento, começa com uma genealogia, se não tem importância? Gente, genealogia tem muita importância. Tem muita importância. Por que em Apocalipse Jesus é chamado raiz de Davi? Por que não eliminaram essa história? Imagina esse negócio de antepassado, genealogia, descendência, não importa. Gente, não importa para quem. Para quem tem uma leitura bíblica no egoísmo, no eu. Mas para quem lê a Bíblia ampla, toda, vai entender que esse negócio tem que ter alguma importância. Então é por isso que a gente começa aqui falando de Adão. E aí eu quero chamar a sua atenção para a importância da genealogia já nesse ponto da história. Porque é o seguinte, Deus é Deus e Deus é poderoso. É ou não é? Deus pode tudo ou pode algumas coisas? Pode ou não pode? Mas por que então que a descendência que daria origem, presta atenção, que daria origem a Enoque e essa mesma descendência daria origem a Noé, nós vamos ver aqui, essa mesma descendência dá origem a Sete, a Sem. Quem é Sem, Thalita? O pai dos semitas. Quem são os semitas? O povo de Israel. Essa mesma descendência que dá origem a Sem é a descendência que dá origem ao Cristo, Jesus. Por que essa descendência não veio aqui, de Caim, que era o filho de Adão, se Deus pode tudo? Deus não podia suscitar a descendência de Caim para gerar a redenção para a humanidade? Podia ou não podia? Quero essa resposta. Alguém já falou aí para mim, podia. Pode, Deus pode tudo. Mas por que Deus não fez? Deus não fez porque existe um princípio que envolve a descendência. Esse princípio, a constelação familiar, chama de vinculação. Nós estamos vinculados à nossa descendência. E aquilo que aconteceu com os nossos antepassados não define a nossa vida, mas influencia o nosso viver. E o Cristo não poderia vir da descendência de um assassino. Embora na genealogia do Cristo existam homens e mulheres imperfeitos, mas para o plano redentivo de Deus, a semente do Cristo teria que vir de uma linhagem pura. Então, Caim mata Abel, e nós sabemos qual era o coração de Abel. Será que agora Caim é a única opção para Deus? Não. Deus gera Sete.
e de Sete ele suscita a descendência redentiva. Então deixa eu te falar, por que tem tanta genealogia na Bíblia? Porque Deus trabalha através das gerações. Ele revela os seus planos através das gerações. Ele comunica seus princípios. Não é que Deus, ele é soberano sobre tudo, mas ele cria princípios para si. E ele se submete aos princípios que ele criou. E aonde nós podemos perceber esses princípios? Através das gerações. Deus é um Deus de família. Faz sentido isso para vocês? Me diz se faz sentido, e aí eu vou tirar os comentários para vocês verem melhor aqui a representação. Esqueci desse detalhe. Mas quero saber se até aqui tá fazendo sentido. Porque a live de hoje tem que tá aqui, tá? Tem que estar presente, tem que estar prestando atenção para receber, tá bom? Faz sentido sim ou não? Conta aí pra mim. Se faz sentido, eu vou tirar os comentários e vou seguir. Então, por que tem tanta genealogia na Bíblia? Porque é importante. E hoje vocês vão ver o quanto é importante. É muito importante saber sobre genealogia. Se faz sentido, também compartilha. Que bom, alguém falou que fez sentido, eu vou tirar os comentários. Só para vocês verem melhor. Ok. Então, nós estamos aqui em 7. Agora, preste atenção. Presta atenção, que isso é muito importante. Gênesis. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Você sabe que o livro de Gênesis existe para apresentar Deus, para apresentar o homem e para apresentar o plano redentivo de Deus para a humanidade. A relação que ele quer estabelecer com a humanidade. E nesse livro inicial, no capítulo 5, começa falando o quê? Uma genealogia. E aí vai dizer... Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No original, Adão. Lhes deu o nome de Adão. Ou seja, no dia em que foram criados. Ou seja, Deus criou duas pessoas. Deus criou indivíduos? Nunca. Deus nunca criou indivíduos. Deus criou o homem, Adão, dentro dele estava a mulher, depois foi revelada, mas quando Deus olha para essas duas figuras, ele vê uma, assim, ó. Então Deus olha para dois e vê um, porque Deus criou um. Isso não elimina a mulher. Isso inclui a mulher e organiza a mulher. Qual é o lugar da mulher? Entendem? O lugar da mulher é ao lado do homem, porque ela foi tirada do lado do homem. Então essa aqui é a organização perfeita. Mas quando Deus olha para isso, ele não vê separação, ele vê unidade. A prova disso é que a Bíblia vai falar depois, em Coríntios, sobre o primeiro Adão, e o último Adão. O último Adão é Cristo. Então tudo que Deus vai fazer com a humanidade é por conta da queda de um homem. Deus não está considerando a nossa queda. E nós caímos. Mas nós caímos no nosso pai Adão. Na nossa natureza adâmica. E por que o pecado de Adão representa o pecado de todos nós? Porque Adão carregava as sementes dos espermatozoides que iriam gerar toda a humanidade. Então toda a humanidade está vinculada a Adão. Toda a humanidade descende de Adão. Gente, olha o poder da genealogia, de entender isso. Por que uma criancinha nasce em pecado? Porque ela descende de Adão. E não tem como romper esse vínculo. A Bíblia vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você acha que um bebê pecou? Na nossa cabeça, não. Mas na lei eterna, no princípio divino, pecou. Por quê? Porque veio de Adão. Então vai percebendo que descendência é um assunto espiritual. Por isso está na Bíblia. É importante. É muito importante. Então,
pra eu não perder as conversas aqui. Um homem pecou. Aí vem um homem chamado Jesus Cristo e salva todo mundo. Mas como assim? Que um homem peca e todo mundo está em pecado? E um homem é justo e todo mundo está justificado? Sim, porque assim como nós estávamos vinculados a Adão, João vai dizer que Jesus é mais do que uma figura qualquer. Jesus é o verbo pelo qual a vida se deu. Então, quando Deus disse, haja, Jesus era o verbo. Quando ele disse, façamos, Jesus era o verbo. Jesus é a vida. João nos ensinou isso. 1 João. Então, eu quero que você entenda que tudo que vive está vinculado a Jesus Cristo. Agora, olha como isso é sistêmico. 1 para 1. Equilíbrio. Se um pecou, um foi justo e todos são salvos. Então, para você entender a importância da redenção, o funcionamento, o mecanismo da redenção, você não pode ler a Bíblia sem uma visão sistêmica. Porque é a visão sistêmica que vai te fazer entender como que o pecado de Adão te alcançou e como a redenção de Cristo te alcançou, para que você pudesse pertencer à família de Deus. Ok, deu para entender isso. Então, o que aconteceu aqui em Gênesis 5? Anota aí, um restart. E eu vou te mostrar por que aconteceu um restart. Olha só, versículo 4. Depois que gerou, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Então, peraí. O que o texto está dizendo? Eu não sei com que se parecia Caim. Eu acho que Abel parecia com as memórias de Adão, do relacionamento com Deus. Pela postura de Abel ao oferecer um sacrifício ao Senhor, parece que o seu pai conseguiu transmitir para ele algo do que ele viveu no jardim. Mas a Bíblia está afirmando que Sete era a imagem e semelhança de Adão. E Adão era a imagem e semelhança de quem? Quem disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e criou, formou o homem do pó da terra? Então esse camarada era diferenciado. Esse Sete tinha alguma coisa que o resto entendeu, alguma coisa que o resto refletia, alguma coisa que o resto da humanidade não havia acessado. E nós não sabemos exatamente o que é, mas nós só podemos compreender e crer que ao olhar para ele, era como olhar para Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Gênesis capítulo 5. E aí o texto continua, capítulo 4. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da sua vida foram 930 anos e morreu. Então Adão morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Então chegou mais um filho aqui para a descendência. Enos. Sete gerou Enos. Por que Enos está aqui na frente? Porque os filhos sempre estão à frente dos seus pais. Agora, olha que importante. Todos os dias da vida de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Então, vamos pôr mais um filho aqui. Cainã. Mais um filho. Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Vou colocar aqui mais um representante para o Maalael. Ok? Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou Gerade. Vou colocar aqui um representante para o Gerade.
Vou trazer eles mais para trás, senão não vai caber. Todo mundo aqui direitinho, arrumadinho. Gerou Gerade. Depois que gerou Gerade, Maalael viveu 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Maalael foram 895 anos e morreu. Gerade viveu 72 anos e gerou Enoque. Chegou, nosso lindão. Enoque. Depois que gerou Enoque, Gerade viveu 800 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Gerade foram 962 anos e morreu. Versículo 21 do capítulo 5. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Deixa eu colocar um Metusalém aqui. Metusalém. Enoque andou com Deus, vírgula. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pausa. Ponto alto da live de hoje. Enoque andou com Deus. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha a descendência de Caim aqui, ó. Ele teve descendentes. Teve filhos e filhas e netos e bisnetos, mas toda a descendência de Caim estava marcada pela morte. Então, de geração em geração, a descendência de Caim levava a marca da morte. E um dia eu posso até fazer uma constelação aqui da descendência de Caim para mostrar isso de forma mais profunda para você. Mas o ponto é que nós estamos aqui então na história de Enoque e nós descobrimos que Enoque andou com Deus. Agora, olha que coisa. Como Enoque aprendeu a andar com Deus? É porque a Bíblia diz, presta atenção, que nos dias de Enos começou a se invocar de novo o nome do Senhor. Ó, quem é Enos, Thalita? Já não lembro. Esse aqui é Sete. Então, Sete se esse aqui é Enoque, o taravô de Enoque. Sete foi aquele ao qual Deus decidiu chamar a descendência redentiva. Sete, taravô de Enoque foi aquele criado à imagem e semelhança de Deus, porque era a imagem e semelhança do seu pai, Adão. Vou até colocar o Adão aqui do lado dos homens para ficar mais organizadinho. Então, para pensar comigo. Sete, imagem e semelhança de Deus. E aí o filho de Sete, Enos, nos dias dele, se voltou a invocar o nome do Senhor na terra. Por quê? Porque tinha parado de invocar o nome do Senhor na terra. Quem é que tinha que ensinar a invocar o nome do Senhor na terra? Adão. Quem conviveu? Quem conhecia a história? Testemunha ocular de tudo que aconteceu. Mas vocês não acham que Adão estava irado, magoado, ressentido, no modo vítima? Sei lá eu como ele reagiu. Poxa, só porque eu comi uma frutinha? Porque a gente simplifica o pecado. A gente não entende a profundidade das coisas. Levou 2 gerações para se voltar a invocar o nome de Deus na terra. E foi a descendência de Enoque que fez isso. Descendência é importante. E foi se invocando o nome do Senhor na terra, através dessa família, até chegar em Enoque. E Enoque conhecia tanto sobre esse Deus, e que ele começou a andar com esse Deus. Enoque
teve um relacionamento tão profundo com Deus que Deus o tomou para si. Só que antes de tomá-lo para si, Enoque foi um profeta. Abra aí sua Bíblia em Judas. Judas. Não tem capítulo, porque Judas tem só um capítulo. Judas é o livro antes de Apocalipse. Tô abrindo aqui também. Olha o que a Bíblia diz. Judas, versículo 14 e 15. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticavam a respeito das palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Para! Entende uma coisa? Um homem que anda com Deus vai ouvir sobre o quê? Qual que é a conversa de Deus? Qual que é o papo? Qual que é o diálogo com Deus? Bom, Deus vai falar sobre o propósito eterno. Deus vai falar sobre redenção. Deus vai falar sobre a vida como a vida deve ser. E Enoque, naquele tempo, sabia como a história ia acabar. Como? Porque Deus contou para ele. Deus contou para ele. Agora, em Judas, um livro antes de Apocalipse, quem que está enfatizando sutilmente? De novo, a genealogia. Enoque, o sétimo depois de Adão. E esse texto, só a título de curiosidade de Judas, é um texto contra falsos profetas. Era muito importante na igreja primitiva falar sobre falsas doutrinas. E como eles combatiam falsas doutrinas? Com a história. Com a história. Então, Enoque não sumiu igual uma purpurina sem ter feito nada. Ele andou com Deus. E enquanto andou com Deus, recebeu revelação, que é o mesmo do que nós dizemos na constelação, expansão de consciência. Porque é um homem que está no Gênesis e está vendo o Apocalipse. É um homem que está no restart, no começo, quando Deus voltou a ser invocado, por isso que eu disse que era um restart, e está falando do fim. Agora eu quero que você entenda qual que era a visão de Enoque. Era local, centralizada ou era ampla e sistêmica? Deus contou tanta coisa para Enoque, enquanto ele andava com Deus, que Deus teve que tomá-lo para si. Tem níveis de revelação e de expansão muito além do que a nossa cabeça, não cabe na nossa cabeça. Não é mental. Você acha que o que Enoque viveu foi mental? É supramental, é além da mente. Muito além da mente. E aí eu vou ter que dar uma organizada aqui para caber essa galera. Porque tem mais gente para entrar na constelação de Enoque. Mas eu quero deixar essa figura aqui, ó, para você se lembrar que toda a genealogia de Caim estava marcada pela morte, enquanto a genealogia de Enoque estava marcada pela redenção. Aí você pensa assim, o Enoque fez tudo certinho. Gente, o Enoque escolheu a família que ele ia nascer? Deus escolheu a família que Enoque ia nascer. Deus determinou. Então eu quero que você saia do pensamento mágico, que as coisas acontecem em você, pra você, com você, por você. Porque nem a graça
que é o favor imerecido, você recebe por você. Você recebe pelo sacrifício de Cristo. Você depende do outro. Você precisa de um outro. E o seu pecado, você também não recebeu por você. É claro que continuar em pecado é a sua decisão. E o sacrifício de Jesus na cruz te tornou livre para escolher. Mas se você não entende que você é meio e não fim, as coisas não acontecem e você não sabe por quê. Porque te falta consciência. Então, o que fez Enoque andar com Deus? Consciência. Consciência. Sem dúvida. Faz sentido? Se faz sentido, sobe uns coraçõezinhos aqui. Quero ver. Vamos continuar. Porque não terminou a genealogia do Adão, que é o que a gente está vendo. Então, eu voltei para Gênesis capítulo 5. E agora eu vou para o versículo 22. Já li o 22. Vou ler de novo. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 180 anos e gerou Lemeque. Vamos lá, Lemeque. Chega mais, Lemeque. Muito bem. Não vai caber que tem o terceiro agora, o importantão. Que eu tenho que colocar. É muita gente nessa genealogia. Gerou Lemeque. Lemeque, perdão. Os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lemeque viveu 180 anos e gerou um filho. Pausa. Dramática. Quem foi o filho? Deu-lhe o nome de Noé. Noé. Dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lemeque viveu 595 anos, teve filhos e filhas. De todos os dias de Lemeque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade quando gerou Sem, Cam e Jafé. Então vamos lá. Ó, Noé gerou Sem, Cam e Jafé. Tá errado aqui? Eu vou tirar um pouquinho da descendência só pra gente ter uma visão mais clara. Deixa eu tirar algumas pessoas aqui. Pera aí. Vou deixar a partir de Enoque. Pera aí. Enoque. Deixa eu ver, pra não fazer bobagem. Que eu não quero tirar as pessoas certas. Noé, Lameque, Matusalém, Enoque. Aqui. Pronto. Muito bem. Olha só o que a gente consegue ver aqui agora. Vou pôr mais pra cá pra vocês verem. Enoque, ok? Andou com Deus. Sabe aquele texto lindo de Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé? Olha o que se diz de Enoque, lá na genealogia da fé. Olha o que se diz sobre Enoque. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, Enoque andou com Deus, ok? Já entendemos isso. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. Noé gerou Sem, Cam e Jafé.
Aí a gente vê que Noé foi um precursor. De novo, Noé foi um homem que, com a consciência expandida, começou a falar do fim. Ninguém acreditava, ninguém entendia, achavam que era uma maluquice. O cara começa a construir uma arca, mete os animais pra dentro, diz que vai vir chuva. Ninguém nem sabe o que é chuva. É porque quem anda com Deus, quem tem a intimidade com Deus, fala de coisas que os outros ainda não entenderam. Isso é de praxe, tá? Isso é de praxe. Quem anda com Jesus, quando veio e começou a chamar Deus de Pai, o povo, os religiosos e as pessoas comuns que vivem no eu não entendem essa linguagem, que é sistêmica. Mas o que Noé estava falando, você pensa assim, que genial Noé, hein? Porque Noé ouviu Deus e obedeceu a Deus e construiu a arca, aquela arca linda que a gente faz até hoje festa de criança com o tema da Arca de Noé. Uma arca forte, robusta, mandou todos os animais para dentro. Que genial Noé, gente. Quem foi que começou a profetizar do fim? Não foi o Noé, foi o Enoque. Eu não li para vocês em Judas. Então, de repente, você está falando de uma coisa que os seus avós, bisavós, tataravós já falavam. E você está se achando genial. O último Noé na fila da arca. Só que não, você é um descendente. Você é uma descendente. Aquilo que acontece na sua vida, aquilo que você carrega, vem junto com a vida que foi entregue a você. E isso, eu não tenho como te explicar o quanto é óbvio que faz parte do que a constelação ensina. Sabe, as pessoas me perguntam assim, Thalita, onde você aprendeu? Qual seminário teológico você fez? E onde você estudou? E pererê, e a Bíblia e tal. E sabe o que eu tenho que dizer pra você? Isso veio na minha descendência. Porque os meus tataravós, libertos da escravidão, fundaram uma igreja no interior de São Paulo. Isso não é uma glória para mim. Isso é uma característica da minha família, a habilidade com a palavra. Na minha família tem muitas pessoas com habilidade com a palavra. Por quê? Porque nós somos geniais? Não, porque isso é algo que foi dado à minha descendência. E Deus entrega a cada família, a cada descendência, dons e talentos. Algumas famílias têm dons artísticos, outras culinários, outras administrativos. Você já reconheceu os dons da sua família? Porque é muito mais fácil a gente saber a história de Noé do que a gente saber a história de Enoque. Mas não haveria Noé sem Enoque. E não é só no ponto de vista do existir. Porque é óbvio, se Enoque é o descendente, ele carregava Noé. Assim como Adão carregava todos nós. Assim como seu pai te carregou um dia. E se o seu pai te carregou e ele foi carregado pelo seu avô, olha o mistério de Deus, o mistério da vida. Você foi carregada pelo seu avô. Como é que eu sei o que aconteceu com os meus avós se eu nunca conheci eles? Porque você habitou neles. De forma misteriosa. Porque o seu pai habitava, sua mãe habitava, você habitava. E quem desenhou a vida para ser assim? Para que nós habitássemos uns nos outros e viéssemos a partir de uns dos outros, carregando em cada um o que é de todos. Deus. Deus. Então o ser mais sistêmico que há no mundo é Deus. Por isso que eu tenho um e-book, Deus é sistêmico. Deus. E aí você acha o Noé a última palavra da redenção. Só que o Noé não existiria sem o Enoque. E nem tampouco pregaria o que pregou se ele não soubesse que me falaram que o meu taravô pregava isso também.
E que era tão verdade que Deus o tomou para si. Porque a Bíblia está dizendo em Hebreus que Enoque obteve testemunho. Ou seja, as pessoas sabiam e falavam sobre o que aconteceu com Enoque. E sabe o que é o triste? Você vive aquilo que sua família viveu. Só que às vezes você vive só os problemas. E você não acessou ainda as bênçãos. E dá para acessar a bênção. Tem como acessar a bênção. Qual é o caminho, Thalita? A consciência. Imagina que você tem um cheque de R$1 milhão depositado no seu nome. Mas você não sabe a senha. Essa é a bênção que a compreensão da genealogia vai te dar acesso. Porque Noé só foi porque Enoque foi primeiro. Noé só andou com Deus porque Enoque andou com Deus. E aí a coisa fica mais séria, porque Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí a Bíblia conta que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, exagerou, ficou bebaço. E aí Noé ficou peladão lá. Aí o seu filho Cã foi lá, viu o pai pelado, caído, e expôs a nudez do pai. E esse expôs a nudez do pai, eu até já tratei em uma live aqui sobre o que se trata. Eu não vou nem entrar nesse assunto porque ele é profundo. Mas não é só tipo assim, meu pai tá pelado. Tem algumas coisas que Cã pode ter feito. Ele pode ter se deitado com a sua mãe, ele pode ter violentado o próprio pai, ou talvez para o costume da época, o fato dele ter visto o pai nu e chamado os irmãos para ver já seria desonra suficiente. Mas tem hipóteses para o que é esse expor a nudez do pai. E quando Cã faz isso, Noé amaldiçoa esse filho e a descendência desse filho. Olha o poder. Noé amaldiçoa a descendência de Cã e abençoa a descendência de Sem. E é da descendência que Noé abençoa que é chamado o povo judeu, que é chamado Davi, que é chamado Jesus Cristo e que a redenção chega a nós. Então descendência importa, e honra e desonra mudam e alteram histórias. Determinam histórias. Determinam histórias. Por que Deus não suscitou da descendência do Cã? Falou, não, Noé, não mandei amaldiçoar ninguém. Porque Deus se submete aos princípios de vida que ele estabeleceu. E um princípio é, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. E Cã negligenciou esse princípio. E isso foi peso não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. E Sem observou esse princípio. E isso foi bênção não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. Então eu quero que você perceba, eu vou colocar aqui só uma geração antes do Enoque, para você perceber o seguinte, nós estamos sempre no meio do caminho. Nós não somos o começo. Essa história de andar com Deus não começou com Enoque, começou com Enos, lembra? Voltou-se a se invocar o nome do Senhor. E nós não somos o fim. Deus sempre tem um propósito de continuar transmitindo vida e bênçãos geração a geração. Agora eu quero te mostrar que tem gente que pode ser até que anda com Deus, mas não entende nada. Tem gente que pode ser até que vai na igreja, mas não entende nada. Para te mostrar isso, eu vou te convidar para ir em Lucas, capítulo 24. Uma história também muito conhecida. Já que a gente está falando de andar com Deus, andar em fé, agradar a Deus. Então a gente vai terminar falando de andar também. E eu quero te mostrar essa história. Lucas 24,
Deixa eu ver que versículo. A partir do versículo 35. Perdão, gente. A partir do versículo 13. Olha só, se você não conhece essa história. Naquele mesmo dia, os 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Então, foi que eles lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ou seja, quando a gente não tem consciência, quando a gente não enxerga as coisas, a gente quer ensinar Deus a ser Deus, quer contar a história para o próprio Deus. E olha o que esse discípulo faz. Versículo 19. Ele lhe perguntou: do que se trata? Ó Jesus dando de bobo. Do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Presta atenção. É verdade também que algumas mulheres no nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Agora deixa eu te falar, você entendeu que esses discípulos, eles andaram com Jesus, por isso eles eram os discípulos? Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não creram. Então, eles iam à igreja, mas não acreditavam na pregação. Não entendiam a pregação. Não viviam a pregação. A pregação não afetava a vida deles. Sabe? O culto era bonito. Jesus pregou o Sermão do Monte. Que sermão maravilhoso! Louvor foi bom demais. Mas eles não viviam aquilo. E tá assim de gente no caminho de Emaús. Vai na igreja, vê a palavra, toma a Santa Ceia. Mas não entende bulhufas do que está acontecendo. Não crê, porque quem não crê não entende. E a fé é uma firme convicção, fala lá em Hebreus. Não é uma filosofia, é uma certeza plena. Aí olha o que Jesus fala para eles. Versículo 24. Versículo 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Uau! Aonde acharam-se reunidos os 11
e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então vamos lá. Jesus, vou pôr aqui bem diante de Deus, e os dois discípulos no caminho de Emaús, andando lado a lado com Jesus, sem saber que ele era o Cristo, contando a história para Deus, olhos fechados. Então eles andavam assim, ó. E como Jesus faz para abrir o entendimento deles? O texto é muito claro. Jesus conta a história. E depois de contar a história, que era o que os pais judeus faziam, os pais ensinavam a história aos seus filhos. Jesus senta na mesa e se relaciona com eles. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Partir, compartilhar, história e vida, descendência e pão. E isso vai expandindo o nosso entendimento. E aí eles olharam para Jesus e falaram: é ele. Nosso coração não ardia. Por que eles não deram importância para o que eles sentiam? Que eles estavam aqui, ó, na mente. Jesus morreu. Tudo se acabou. Mente, o que a mente te diz? Como diz a pastora Marilda, a mente mente. E aí quando eles reconhecem, eles dizem: mas nosso coração não estava nos dizendo? Na constelação a gente não trabalha com a mente, a gente trabalha com o coração. Por quê? Porque a gente crê no que o coração diz. A gente crê no que a gente sente. Porque a alma sabe o que a alma sente. E quem não escuta o que o coração diz, não enxerga o que está diante dos seus olhos. Jesus estava ali com eles e eles não estavam enxergando. Então andar com Deus é andar com fé. Andar com Deus é andar com revelação, expansão de consciência, é ver a história toda. Andar com Deus é andar em comunhão. Partir do pão tem a ver com comunhão. Andar com Deus é andar no meio do caminho, recebendo da anterior geração e transmitindo para a próxima geração. Esta é a constelação de Enoque. E eu tô voltando aqui os comentários e quero saber: vocês aprenderam alguma coisa? Fez sentido para vocês? Vamos, gente, olhar para a nossa história, para que Jesus não esteja ao nosso lado, oferecendo vida, e a gente esteja querendo contar a história parcial para Ele. Vamos andar com Deus para que haja referencial para as próximas gerações? Vamos andar com Deus? Vamos andar com Deus? E eu lembrei muito daquele hino do Renascer Praise. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Nos separou, me marcou no seu altar para servir. E ele começa falando: eu quero andar contigo, a Deus. Eu quero andar com Deus. Andar com Deus é conhecer toda a história. O que veio antes, o que é agora e o que vem depois. Bom, se fez sentido para vocês, eu tô vendo aqui algumas pessoas. Toda quarta-feira tem live às 18h30. Mas compartilha, tem gente precisando receber essas gotinhas de vida que a gente derrama aqui, que vem do alto, abrindo nossa mente, nossa visão e nosso coração para receber o poder da palavra de Deus. Obrigada pela sua presença. Até semana que vem. E se fez sentido para você, compartilha com os 10 aí. Bora ser Enoque. Tchau, tchau, gente!